Até quando o eco de um talento abafado se perderia nos corredores imaculados da Inovatec? Diogo Moreira sentiu o peso dessa pergunta silenciada enquanto o seu cursor pairava sobre a linha final de código, uma sinfonia de lógica que ele esperava que desta vez fosse ouvida. O ecrã refletia o seu rosto. A pele escura, um contraste contra o brilho frio da tecnologia. A cicatriz quase invisível sobre a sobrancelha esquerda a vincar-se com a concentração. Aos 28 anos, cada dia como engenheiro informático naquela torre espelhada do Parque das Nações, em Lisboa, era uma prova de resistência, uma dança delicada entre a ambição que o trouxera dos subúrbios e a realidade subtil, mas palpável, de ser diferente. A apresentação do Projeto Fênix estava marcada para as 10. Era a sua grande oportunidade. Meses de noites mal dormidas, cafés bebidos às pressas e a dedicação incansável de quem sabia que precisava de ser 2 vezes melhor para ter metade do reconhecimento. A solução que desenvolvera era elegante, inovadora, capaz de revolucionar a interface de cliente da empresa. Ele acreditava nela. A sala de reuniões no último andar tinha uma vista panorâmica sobre o Tejo, um cenário de poder e modernidade que sempre o deixara simultaneamente maravilhado e intimidado. A equipa já estava presente, rostos tensos e expectantes. Diogo respirou fundo, ajustou a gravata que Dona Lourdes, sua mãe, lhe oferecera na licenciatura. Para te lembrares de onde vens, mas também para onde vais, meu filho, e iniciou a sua apresentação. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou confiança à medida que mergulhava nos aspectos técnicos, a sua paixão pela lógica e pela criação a transparecer. Então a porta abriu-se com um rangido suave, mas que pareceu ecoar como um trovão. Ricardo Vasconcelos, CEO da Inovatec, entrou, o seu fato cinzento carvão impecável, o cabelo grisalho milimetricamente penteado para trás. Trazia consigo um ar de autoridade gélida, o tipo de presença que silenciava conversas e retificava posturas. Ele não pediu desculpa pelo atraso, apenas se sentou na cabeceira da mesa, os seus olhos azuis e frios a percorrerem a sala antes de se fixarem em Diogo com uma intensidade calculada. Diogo hesitou por um instante, o fluxo do seu raciocínio interrompido. Recuperou-se rapidamente e continuou, mas a atmosfera na sala mudara. A confiança fora substituída por uma apreensão palpável. Quando chegou ao ponto crucial da sua proposta, ao algoritmo que era o coração do Projeto Fênix, Ricardo levantou uma mão. Moreira, a sua voz era seda e aço, cortando o ar. Aprecia o seu entusiasmo. Uma pausa, carregada de condescendência. Mas aqui na Inovatec valorizamos resultados comprovados, não experimentalismos idealistas que podem comprometer a estabilidade dos nossos sistemas. Parece-me que esta sua solução é um tanto ambiciosa demais para alguém com a sua experiência. Os olhos de Ricardo brilharam com um divertimento frio enquanto enfatizava a palavra experiência, o subtexto pairando no ar, denso e venenoso. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. Alguns colegas olharam para o tampo da mesa, outros para o ecrã, ninguém para Diogo. O rosto de Diogo aqueceu. A humilhação era pública, calculada. O erro que Ricardo implicitamente apontava não existia. A solução fora testada exaustivamente. Senhor Vasconcelos, com todo o respeito, começou Diogo, a sua voz firme, apesar do turbilhão interior. Todos os testes de estresse e os dados de simulação indicam não só a estabilidade, mas um aumento de eficiência na ordem dos 30%. Ricardo sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Dados, Moreira, podem ser interpretados de várias formas. A cultura desta empresa é construída sobre uma base sólida, não sobre voos de fantasia. Ele olhou em volta como se procurasse aprovação. Talvez um dia compreenda como as coisas realmente funcionam por aqui. Por agora, vamos reavaliar a alocação deste projeto. Obrigado pela sua tentativa. Com um aceno de cabeça que dispensava qualquer resposta, Ricardo Vasconcelos levantou-se e saiu, deixando para trás um silêncio pesado e o sabor amargo da injustiça na boca de Diogo. O Projeto Fênix, a sua Fênix, tinha as asas cortadas antes mesmo de tentar voar. A cicatriz sobre a sua sobrancelha latejava. Nos dias que se seguiram, a retaliação foi subtil, mas eficaz. O nome de Diogo foi discretamente removido da liderança técnica do Projeto Fênix, agora supervisionado por um colega menos qualificado, mas com o apelido certo e a cor de pele certa. As suas tarefas tornaram-se rotineiras, desinteressantes, um beco sem saída para as suas ambições. Convites para reuniões importantes extraviavam-se. As suas ideias, quando ousava apresentá-las, eram recebidas com um silêncio polido ou um vago
Vamos analisar. Era como se uma redoma invisível o tivesse cercado, isolando-o. Sofia Alves, uma engenheira de software da sua equipa, era das poucas que ainda lhe dirigia um olhar que não fosse de piedade ou receio. Era pragmática, um pouco cínica, mas observadora. Diogo sentia o seu escrutínio silencioso. Não ligues, Diogo, disse-lhe ela um dia à hora do almoço, num dos poucos momentos em que se encontravam a sós na copa. O Vasconcelos é assim. Escolhe um para Cristo e inferniza-lhe a vida até a pessoa se despedir. Já havia acontecer antes. Mas por que eu? O projeto era sólido, desabafou Diogo, a frustração a transbordar. Sofia encolheu os ombros. Talvez não goste de quem o desafia. Ou talvez. Ela não terminou a frase, mas o seu olhar era significativo. Diogo compreendeu. Talvez fosse simplesmente por ele ser quem era, por ousar brilhar num espaço que Ricardo considerava seu por direito. As palavras de Dona Lourdes ecoavam na sua mente. Eles podem tentar tirar-te tudo, meu filho, menos quem tu és. Mas quem era ele, se lhe tirassem as ferramentas para exercer o seu talento, a sua paixão? A raiva, antes contida, começava a fermentar, misturada com um medo frio. Ele não podia deixar que Ricardo o esmagasse. Decidiu que precisava de provas. Se Ricardo era capaz disto com ele, provavelmente havia um padrão. Começou a investigar discretamente, nas horas vagas, analisando dados de desempenho antigos, padrões de promoção, atas de reuniões. Sofia, inicialmente hesitante, acabou por se juntar a ele. Isto é uma loucura, Diogo, disse ela, enquanto examinavam folhas de cálculo no seu portátil, tarde da noite, no apartamento pequeno, mas arrumado de Diogo na Amadora. Mas ele não pode continuar a fazer isto. Conta comigo, mas temos de ser inteligentes. A investigação deles começou a revelar um quadro preocupante. Não eram apenas microagressões ou um caso isolado de tratamento injusto. Havia um padrão claro de discriminação nas progressões de carreira de funcionários pertencentes a minorias étnicas na Inovatec. E-mails trocados entre Ricardo e a diretora de recursos humanos, Paula Guedes, uma mulher que cultivava uma imagem de inclusividade, mas que na prática servia os interesses de Ricardo, continham linguagem que, embora cuidadosamente codificada, sugeria um preconceito sistêmico. Isto é dinamite, murmurou Sofia, os olhos arregalados. Mas Ricardo era um adversário formidável. Ele parecia ter um sexto sentido para a dissidência. Um dia, Diogo foi chamado ao gabinete de Paula Guedes. A diretora de RH, com um sorriso forçado e uma voz melíflua, informou-o de que, devido a uma reestruturação interna, o seu desempenho seria alvo de uma avaliação especial. A ameaça era clara. A pressão intensificou-se. Ricardo começou a fazer comentários públicos durante reuniões gerais sobre lealdade e as consequências da desarmonia interna. Certa noite, ao sair do trabalho, Diogo encontrou um dos pneus do seu carro furado. Coincidência? Ele duvidava. Dona Lourdes, apesar da sua fachada de força, estava cada vez mais preocupada. Tem cuidado, Diogo. Há pessoas que não gostam de ver os nossos a querer levantar a cabeça. O teu pai. Ela não precisou de terminar. A memória da injustiça que o pai sofrera anos antes, uma humilhação que nunca o abandonara completamente, era uma ferida aberta na família. Foi Sofia quem descobriu a pista que mudaria tudo. Enquanto analisava os fluxos financeiros da empresa para um projeto de otimização, encontrou anomalias, pagamentos avultados a empresas de consultoria desconhecidas, com moradas que pareciam ser de fachada. Diogo, disse ela, a voz tensa ao telefone, acho que o nosso CEO não anda só a discriminar. Acho que anda a roubar à grande. Mergulharam nessa nova linha de investigação com um fervor renovado, mas também com um medo crescente. Estavam a lidar com algo muito maior e mais perigoso do que o preconceito no local de trabalho. Ricardo Vasconcelos não era apenas um racista arrogante, era potencialmente um criminoso. As provas acumulavam-se. Faturas falsas, transferências suspeitas para contas offshore através de intermediários, um esquema complexo de desvio de fundos da Inovatec. A discriminação, concluíram, talvez fosse apenas uma manifestação da sua personalidade corrupta, uma forma de manter o poder e afastar qualquer um que pudesse questionar as suas ações. O dilema agora era o que fazer com aquela informação. Entregar à polícia? Ricardo tinha contactos, influência. Poderiam ser desacreditados, ou pior. A comunicação social? Qual jornalista que acreditaria em 2 funcionários descontentes contra um CEO poderoso, sem provas irrefutáveis e uma fonte credível? Temos de ser nós, disse Diogo finalmente após uma noite em claro. Temos de o expor de uma forma que ele não consiga controlar.
O plano era arriscado, quase suicida. A Inovatec ia realizar o seu evento anual de lançamento de produto dentro de 2 semanas, Innova Tomorrow, um espetáculo de tecnologia e marketing com transmissão ao vivo, cobertura mediática nacional e internacional e a presença de ministros, investidores e toda a elite empresarial de Lisboa. Seria o palco perfeito. Sofia, uma gênia da segurança de redes quando queria, começou a trabalhar numa forma de interceptar a transmissão ao vivo do evento. Diogo compilou o dossiê. E-mails, documentos financeiros, testemunhos anónimos de outros funcionários que tinham sofrido às mãos de Ricardo, alguns encorajados discretamente por Diogo e Sofia. A tensão era quase insuportável. Cada olhar de Ricardo, cada sorriso condescendente parecia carregar uma ameaça oculta. Na véspera do Innova Tomorrow, Ricardo chamou Diogo ao seu gabinete. O espaço era amplo, minimalista, com uma vista deslumbrante sobre a cidade. Ricardo estava encostado à sua secretária de vidro, um copo de whisky na mão, apesar de ser meio da tarde. Moreira, disse ele, a voz perigosamente suave. Tenho ouvido coisas, murmúrios. Sabe, Diogo, nesta empresa a lealdade é tudo. E a deslealdade, bem, a deslealdade tem um preço muito alto. Ele tomou um golo. Ouvi dizer que anda insatisfeito. Talvez um novo desafio noutra cidade. Tem um contacto numa pequena empresa em Bragança, longe da confusão de Lisboa. Para alguém com as suas qualificações, poderia ser um recomeço. O sangue de Diogo gelou. Era uma ameaça velada, uma oferta que ele não podia recusar sem declarar guerra aberta. Agradeço a sua preocupação, Sr. Vasconcelos, respondeu Diogo, esforçando-se por manter a voz neutra, mas estou bastante satisfeito com os desafios que Lisboa me oferece. Ricardo sorriu, o mesmo sorriso frio. Como quiser, Moreira, mas lembre-se, as portas nem sempre ficam abertas. O dia do Innova Tomorrow chegou. O Centro de Congressos de Lisboa fervilhava de atividade. Diogo e Sofia, disfarçados entre a equipa técnica de apoio, sentiam o coração a bater descompassado. Ricardo Vasconcelos subiu ao palco sob aplausos estrondosos, a personificação do sucesso e da inovação. Começou o seu discurso, falando de futuro, de tecnologia, de um Portugal na vanguarda. Nos bastidores, Sofia fazia sinais frenéticos a Diogo. Consegui. Tenho acesso ao feed principal da transmissão. Era agora ou nunca. Enquanto Ricardo atingia o clímax do seu discurso, falando da ética e transparência da Inovatec, Diogo deu o sinal a Sofia. De repente, o enorme ecrã atrás de Ricardo falhou. A sua imagem sorridente foi substituída por um e-mail. Um e-mail seu para Paula Guedes, com instruções claras para gerir a situação do engenheiro Moreira e garantir que certos perfis não progridam para além de um certo nível, para manter a coesão da equipa. A seguir surgiram documentos financeiros, setas a indicar transferências suspeitas, nomes de empresas de fachada. Um áudio começou a tocar, a voz de Ricardo, de uma gravação que Sofia conseguira de uma reunião interna, a fazer comentários depreciativos sobre a capacidade de certos grupos. A plateia ficou em silêncio absoluto, um silêncio que se transformou num murmúrio chocado e depois num burburinho ruidoso. Ricardo no palco ficou pálido como cera. Virou-se para o ecrã, incrédulo, depois para os técnicos, a sua expressão a passar de choque para uma fúria gélida. Desliguem isto! Alguém desligue isto agora! Gritava ele ao microfone, mas a sua voz era abafada pelo caos crescente. A transmissão online que Sofia conseguira controlar continuava a debitar as provas. As hashtags InovaGate e Vasconcelos Corrupto começaram a surgir nas redes sociais com uma velocidade vertiginosa. Seguranças corriam pelos bastidores. Diogo e Sofia sabiam que tinham pouco tempo. Conseguiram sair do centro de congressos no meio da confusão, os seus corações a martelar, uma mistura de terror e um triunfo amargo a percorrer-lhes as veias. Nos dias seguintes, o escândalo dominou as notícias. Ricardo Vasconcelos foi suspenso pelo Conselho de Administração da Inovatec. As autoridades abriram uma investigação formal às finanças da empresa e às alegações de discriminação. Paula Guedes demitiu-se quase imediatamente. Diogo e Sofia foram interrogados pelas autoridades e pela nova administração interina da Inovatec. Contaram a sua história, apresentaram as provas que tinham. Foram tratados com uma mistura de suspeita e admiração relutante. Perderam os seus empregos na Inovatec, como esperado. A empresa, em modo de controle de danos, precisava de se distanciar de tudo o que estivesse ligado ao escândalo. Ricardo Vasconcelos, outrora intocável, viu o seu império desmoronar-se. Enfrentou acusações criminais por fraude e investigações por práticas discriminatórias.
A sua reputação estava em ruínas. Os seus amigos influentes distanciaram-se. Meses mais tarde, Diogo estava sentado num pequeno café na Mouraria, um bairro que fervilhava com a mistura de culturas que era a verdadeira Lisboa. O cheiro a café e a especiarias pairava no ar. Lia no seu tablet notícias sobre o julgamento de Vasconcelos. Não sentia euforia, apenas um cansaço profundo e uma estranha paz. A justiça ou algo parecido tinha sido servida, mas o preço fora alto. Encontrar um novo emprego na sua área estava a ser difícil. O rótulo de denunciante ou problemático parecia segui-lo. Sofia tinha conseguido uma posição numa startup promissora no Porto. Mantinham o contacto. Ela estava mais cínica, mas também mais forte. Dona Lourdes, apesar de todas as preocupações, estava imensamente orgulhosa. Fizeste o que tinhas a fazer, meu filho, disse-lhe ela, os olhos brilhantes. Mostraste que a dignidade não tem preço. Diogo recebeu uma mensagem. Era de um antigo colega da Inovatec, um jovem designer de origem indiana que também tinha sido marginalizado por Ricardo. Obrigado, Diogo. Por ti e por todos nós que não tivemos a coragem de falar. Ele